Olá, pessoal! Aqui é a professora Osanil Rondon, professora de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação da Educação. Na aula de hoje, nós vamos fazer o que eu, como professora de cursinho preparatório para concurso, oriento meus alunos, resolver questões. Professora, qual que é o método, um dos métodos mais eficazes de aprovação é você saber a banca, conhecer o perfil da banca. Já estou convidando vocês para nos seguir nas nossas redes sociais, nos nossos canais do YouTube, tanto da professora Osanil Rondon quanto da LAC Concurso. No nosso canal do YouTube nós temos lá disponibilizado como é que você vai conseguir vencer a banca FGV em 10 passos, 10 características, 10 dicas, 10 ações que vai te ajudar aí fazer o que? Vencer a banca FGV. E hoje nós vamos fazer o que na aula de hoje? Resolver questões da banca FGV para todos os conteúdos, tanto na parte de conhecimentos pedagógicos quanto de legislação da educação. A banca FGV ela é uma das bancas mais complexas para a realização de concursos e ela está numa crescente aí no cenário nacional e nós precisamos entender a banca, né? E como que entende a banca, além de sentar a bunda na cadeira e estudar, você precisa estudar teoria, estudar lei seca e resolver questões. Então, vamos lá? Vamos resolver questões da banca FGV. Aqui no nosso canal do YouTube, nós temos resolução de questões de várias bancas. Questões comentadas, questões resolvidas juntos, para que vocês entendam quais são os pontos das questões. Quando nós vamos resolver questões, qual que é a minha orientação? Primeiro, você precisa entender como você vai realizar essa questão assistindo videoaula. Ah, professora, começou a questão conforme o artigo tal. Para a aula, vai lá, pega o artigo, leia o artigo, entenda o artigo para você resolver a questão. Depois você anota tudo que é dúvida que você tem, mas o mais importante de tudo na resolução de questões, galera, é você entender o que está certo e o que está errado. E por que está certo e por que está errado. Porque isso vai te ajudar lá na hora da prova, vai te ajudar quando você for fazer outras questões. Porque eu costumo dizer o seguinte, os conteúdos não mudam, os conteúdo, eles têm algumas alterações ou outra, uma atualização ou outra, como a LDB atualiza-se muito, mas no geral os conteúdos são os mesmos. O que é que muda, professora? A forma como a banca pergunta sobre o mesmo conteúdo, sobre o mesmo assunto, ela pergunta de diversas formas. E como que você vai descobrir isso? Fazendo questões de várias bancas. Então vamos lá? Vem cá, vamos lá. Corre lá, ativa o sininho e nos siga ali no nosso canal do YouTube. É muito importante para a professora Osanil continuar produzindo conteúdo de qualidade e de excelência com a sua aprovação, nos seguindo nas nossas redes sociais e ativando o sininho ali de inscrito no nosso canal do YouTube. Vamos lá? Questão da banca FGV, galera. Vamos ver o que é que a Bonita trouxe aí. Questão para o cargo de pedagogo, LDB. A LDB é toda poderosa, né, gente? Eu amo a LDB. A LDB ela é um carro-chefe aí das diretrizes em todas as áreas. Se você tem um conhecimento apurado da LDB, você consegue aí dominar muito da área de legislação e de conhecimentos pedagógicos. Vamos lá, então? Vamos ver o que é que a lei diz, o que é que a questão, como é que a banca FGV perguntou sobre esse trecho aqui da LDB. Aqui nessa questão, já olhando assim por alto, ela não trouxe nenhum artigo, não direcionou o artigo, mas ela diz o seguinte, ó, vamos ler juntos. A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a LDB, tem sido atualizada para responder a demandas recentes da sociedade brasileira. Realmente, a LDB ela veio nessa crescente de atualizações para atender a realidade, né? A demanda nossa, o que o Brasil está precisando e a LDB precisa acompanhar nessas atualizações. Então,
Volto a convidar você. No nosso canal do YouTube tem aulas de atualizações mais recentes da LDB. As últimas 5 atualizações da LDB tá lá no nosso canal. Corre lá que você já vai descobrir que tem parte aqui dessa questão lá, tá? Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tem sido atualizada para responder às demandas recentes da sociedade brasileira. As afirmativas a seguir exemplificam corretamente essas alternativas, exemplificam corretamente as alterações realizadas pela LDB desde 2019. Aí já chama sua atenção. Outra dica boa e nós precisamos ficar de olho. As bancas estão cobrando muito as atualizações da LDB que vem de 2019 até agora, 2025. Tá? Então, ela traz essa atualização de 2019, 2024 até 2025, tá? Então, vamos lá. A exceção de uma, então, das atualizações aqui que a LDB fez desde 2019, qual delas não está configurada aí nesse cenário atual? Vamos lá, então? Letra A. A garantia, deixa eu ler aqui, ver se eu consigo ler desse lado de cá. Letra A, garantia de mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos adequado à idade e às necessidades específicas de cada aluno, inclusive mediante a provisão de mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Sim, essa foi uma das alterações ali da LDB. Nós estamos procurando a exceção. Essa foi aí uma das alterações. Outra coisa que foi incluído aí nesse período aí de 2019 até agora, ó, a inclusão de conteúdos, ó, sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos. Essa aqui também é alteração. Houve aí uma alteração e é obrigatório, sim, trabalhar nas escolas o combate à violência contra a mulher ali no mês de março. Isso também está na LDB. Ele diz o seguinte, inclusão de conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica e instituído a instituição da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Então, esse combate da violência contra a mulher também é recente aqui na LDB, foi alterado sim nesse período aí, que é a qual a questão está fazendo, e essa semana de combate à violência contra a mulher, ela precisa ser trabalhada ali no mês de março, porque 8 de março é Dia Internacional da Mulher, tá? Então, essa aqui tá correta, mas nós estamos procurando a exceção. Letra C. Introdução de modalidade, ó, isso aqui é muito importante também, é uma das alterações que aconteceu em 2021, tá? Ó, introdução da modalidade bilíngue de surdos, oferecida em língua brasileira de sinais Libra, como primeira língua e em português escrito como segunda língua. Isso aqui está falando da modalidade bilíngue de surdo e isso foi implantado ali no cenário ali da LDB em 2021, ó, 2021. Se você for pesquisar lá, modalidade educação bilíngue de surdos, tá? Então, também nós temos uma aula aqui no nosso canal exclusiva falando aí dessa organização da educação nacional e fala aí dessa implantação dessa modalidade bilíngue de surdo, tendo como Libras, primeira língua, e português escrito, como tá aqui, segunda língua, tá? Então, presta atenção que as bancas gostam de trocar isso aqui. Quando ela for cobrar a modalidade, ela vai colocar segunda língua Libras e primeira língua português escrito, tá? Então, fiquem atentos a isso. Beleza? Então, a questão C, ela tá correta, mas nós estamos procurando a alternativa incorreta, que foi implantada. Vamos ver a letra D, ó. Letra D. Direito de o aluno faltar às provas marcadas em dia em que o exercício de atividade lhe seja vedado em função de crenças religiosas sem atribuição de prestação alternativa. Errado.
essa aqui é o nosso gabarito, porque na verdade isso aqui foi uma das implantações, mas ele garante para o aluno, ele precisa prestar conta sim, ele precisa entrar com uma solicitação, um requerimento para ter todas essas garantias. Ó. Quando ele aqui, direito do aluno faltar a prova marcada em dia em que o exercício da atividade ele seja vedado funções de crenças religiosas. Mas aí ele precisa, sim, de uma autorização, precisa de um requerimento, precisa, sim, de uma comprovação. Quando ele diz aqui, sem atribuição de prestação. Não, ele precisa, sim, prestar conta disso, entrar com uma solicitação, entrar com requerimento, tá? Então, nosso gabarito, letra D, quando das leis aí implantada para melhorar aí essa organização da sociedade, quando nós falamos dessas alterações da LDB. Letra E, vamos ver por que a letra E está correta. Ele diz aqui, compromisso da educação básica com a formação do leitor e a alfabetização plena mediante uma capacitação gradual para a leitura na educação básica como requisito indispensável para o desenvolvimento dos indivíduos. Aqui está falando dessa capacitação plena da alfabetização no tempo certo, tá? Então, corretíssima essa questão. Questão complexa, não é uma questão fácil. Se você não sabe esses pontos de alteração da LDB, quando que houve as alterações e cada uma dessas alterações, você dificilmente vai acertar essa questão, tá? Então, vamos fazer o seguinte, já vamos fazer um combinado. Essa aqui é uma questão que eu estou resolvendo agora, mas ela é uma questão que eu vou trazer ela depois com todos os pontos de comentado. Hoje é só resolução de questões, tá? Mas também nós vamos gravar para vocês, eu já vou comprometer de gravar para vocês, questões onde a gente consegue resolver a questão e trazer o comentário. O que diz a lei corretamente. Aqui eu sei o que diz a lei, mas é interessante que você consiga enxergar já elencado, né? Aqui está o conteúdo, aqui está o artigo, aqui diz a lei, beleza? Então, vamos, gabarito da nossa questão. Primeira questão de resolução de questão da banca FGV com a professora Osanil. Questão 1, gabarito, letra D. Vamos para a questão 2? Questão 2, ela vai ali na parte de educação física. Mas como fala da Base Nacional Comum Curricular, e é uma questão longa, uma questão complexa, uma questão cansativa, uma questão prolixa, que é o perfil da banca, eu trouxe ela para resolvermos juntos. Vamos entender o que diz a banca. Ó. A educação física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais e suas diversas formas de codificação e significação social, entendida como manifestações das possibilidades excessivas dos sujeitos, produzido por diversos grupos sociais no decorrer da história. Então, tá vendo? Ela conta aquele case que eu falei para vocês lá na nossa aula Descomplicando a Banca FGV. Ela conta uma história, um enredo. Então, nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. Aonde que nós encontramos isso? Ó, na Base Nacional Comum Curricular, lá do Ministério da Educação. Agora vamos entender o que é que a banca quer saber. Ela diz aqui, ó, inciso primeiro, a BNCC, aquilo que nós falamos, vamos ver o que ela está querendo saber. A BNCC é composta por 6 unidades temáticas, jogos e brincadeiras, esportes, ginástica, danças, lutas e práticas corporais de aventura? Sim, se nós falamos essa composição na Base Nacional Comum Curricular, sim. 2. Não há inclusão de atividades esportivas e aquáticas na BNCC? Errado.
entendeu? Apesar de sua inegável importância para a aquisição de segurança pessoal e potencial de fruição em momentos de lazer, as atividades realizadas em meio líquido não são citadas ou incluídas devido a realidades escolares do país. Erradíssima essa daqui. As atividades aquáticas, as atividades meio líquido são incluídas, sim, nessa estrutura da Base Nacional Comum Curricular. Então, portanto, por enquanto, uma errada, a 1 está certo, a 2 está errado, vamos para a terceira. Segundo a BNCC, essa é uma questão que fala aí da BNCC nessa parte aí da educação física, tá? Segundo a BNCC, há 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais: movimento corporal, organização interna e produto cultural. Correto, a BNCC traz essa questão desse movimento corporal, da organização interna e o produto cultural. Correto, o terceiro está correto, vamos para a quarta. A educação física é o conteúdo proposto da BNCC e promovem o acesso a um vasto universo, não só de práticas corporais, mas também de experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas. Corretíssimo essa daqui. Esses saberes extrapolam a relacionalidade típica dos saberes científicos que orienta as práticas pedagógicas escolares. Tá? Correta a alternativa 4. O que eu chamo a atenção de vocês? A complexidade da questão. A banca FGV, ela é uma questão complexa e necessita aí de que o aluno tenha interpretação, ele consiga interpretar o caso, interpretar o texto e entender as palavras complexas que a banca traz aí nessa organização das questões. Então, a 4 está correta, a 1 está correta, a 2 está errado, a 3 está correta e a 4 também. Vamos para a alternativa 5. Olha o tamanho dessa alternativa. Ó. Para proporcionar vivências, práticas significativas, é preciso problematizá-las e evidenciar a multiplicidade de significados, conferindo as mesmas pelos diversos grupos culturais. Logo, ao aproximar a cultura cultural do movimento e textos culturais possíveis de leitura e produção, podemos articular a educação física como parte da área de linguagens da BNCC? Sim, a educação física é componente curricular obrigatório e ela está ali na área de linguagem, nessas áreas de conhecimento da base. Então, essa aqui está mais tranquila, tá? Então, a quinta está correta, vamos lá para o nosso gabarito. A 1 está correta, vamos aqui, ó. A 1 está correta, a 2 está errada, então já não é essa, já não é essa. A 3 está correta, a 4 e a 5. Então, o nosso gabarito, letra E, gabarito da questão 2, questão não fácil, na verdade, questão difícil. Eu, olhando para essa questão aí, galera da educação física que estiver assistindo a nossa aula, estude, porque a FGV, ela consegue complicar. E eu trouxe essa questão porque fala da BNCC e a BNCC, no geral, ela trabalha aí com todas as áreas da educação. Tá? Vamos lá, então, questão 2, gabarito, letra B. Vamos para a questão 3. Questão 3, ela vai falar a Prefeitura de São Paulo e tal, a lei LDB, questão para a prova de língua portuguesa, que foi realizada em São Paulo, na Prefeitura de Caraguatatuba, São Paulo. Vamos lá, o que diz aqui. Avalie a Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
que estabelece as diretrizes para a educação no artigo 1º. Olha aqui que legal, aqui ela trouxe o artigo 1º. O artigo 1º fala de quê? Da abrangência da educação, que se desenvolve onde? Na vida familiar, na convivência humana. Então, essa aqui tá bem tranquila. Bem tranquila por quê, professora? Porque você estudou. Se você estudou, assistiu nossa aula, corre lá, assiste as nossas aulas, adquire o nosso conteúdo, o nosso material que está disponível no site da LAC, que você dificilmente vai errar a questão da banca FGV e de qualquer banca. Pode vir a banca que vier, nós estamos preparados. Vamos lá, então, ele diz aqui, ó, dispõe-se o artigo 1º que a educação abrange o quê? Os processos formativos que se desenvolvem onde? Onde a educação desenvolve os processos formativos, é isso que está perguntando. A educação é tudo que abrange o quê? O processo formativo que se desenvolve onde? Primeiro, vamos entender o que diz aqui as alternativas. O primeiro, na vida familiar, sim. Na convivência humana, sim. Nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil organizada, sim. Nas manifestações culturais, sim. E no trabalho, sim. Então, essa abrangência da educação, que é um processo formativo, ela se desenvolve em todos os pontos do que está aqui na questão, tá? Vamos ler junto? Ela se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais e no trabalho. Nosso gabarito da questão 3, letra C, todas as alternativas estão corretas. Foi bem tranquila essa questão. Dá uma paradinha, vai lá no site do Planalto, baixa a LDB atualizada, olha o artigo 1º e volta aqui para você fazer essa questão, ainda que nós estamos explicando. Se você não entendeu, isso é uma forma aí para você conseguir resolver questões e aprender, porque não basta só resolver, tem que saber por que está errado, por que está certo e aprender o conteúdo para futuras questões a qual você venha a realizar. Questão 4. Questão 4, vamos ver o que diz a questão 4. Essa questão 4 que fala do ECA, né, galera? O ECA, ela entra como legislação educacional e, por vezes, também nós temos já disponibilizado para vocês alguns conteúdos do ECA. Vamos lá. O que ele diz? Também prova de Caraguatatuba, São Paulo. As opções a seguir apresentam casos que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar, segundo o artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, à exceção de uma. Então, aquela velha máxima, né? O que é que as instituições de ensino, que são as escolas, devem comunicar ao Conselho Tutelar. Isso conforme o ECA ou conforme a LDB, tá? O ECA, ela vai aí falar, nesse caso, qual é a exceção aqui que os estabelecimentos de ensino não devem comunicar. Mas nós sabemos que a LDB traz muito forte a obrigatoriedade de comunicar ao Conselho Tutelar caso o aluno tenha muitas faltas, 30% no percentual de faltas, que tem uma evasão escolar aí muito grande, tá? Então, vamos ficar atento a esses pontos. Vamos lá, então, ele está dizendo que os dirigentes das escolas devem comunicar aí o Conselho Tutelar, e isso está garantido lá no artigo 56 do ECA. Vamos ver, com exceção de uma. Vamos ver qual exceção é essa. Primeiro, os dirigentes devem comunicar ao Conselho Tutelar quando os atos de maus tratos envolvendo os alunos. E aí? Tá? Isso deve sim, o dirigente deve comunicar ao Conselho Tutelar e autos de maus tratos envolvendo o aluno. O aluno vem de casa com algum tipo de agressão, com alguma coisa, a escola deve comunicar às autoridades competentes, não só o conselho, né? Dependendo do nível dos maus tratos, vai até para a delegacia. B,
Atos de indisciplinas praticados pelos alunos nas cercâneos da escola. Claro que não. Ato de indisciplina nas dimensões da escola, nos cercâneos da escola, não. Quem vai resolver isso é a própria equipe gestora da escola, a direção, a coordenação pedagógica e todo o grupo ali de profissionais da escola. Então, achamos o nosso gabarito, ó, letra B. É o único ponto aí dessa exceção que não precisa comunicar ao conselho. A escola resolve essas questões de disciplina, chama a família, conversa com a família, organiza e tal, estabelece regras para que essa indisciplina ela seja aí sanada ou amenizada, né? Porque por vezes é mais amenizada do que sanada. C, para que você entenda, cada banca inverta em outras provas para você entender o porquê que está errado, mas nesse contexto nós sabemos que é obrigação, sim, do conselho tutelar, ó, a da escola comunicar ao conselho tutelar. A rejeição, ó, a reiteração de falta injustificada, aquilo que eu falei, a LDB fala do percentual de 30% de faltas permitidas, a instituição precisa comunicar ao conselho tutelar. D, os elevados níveis de repetência, se o aluno tem muito problema, se o aluno é muito repetitivo, se ele repetiu várias vezes, tem que comunicar ao conselho. E a reiteração da evasão escolar, o alto índice de evasão escolar precisa ser comunicado ao conselho. Então, temos aqui os pontos que precisamos comunicar ao conselho e o que é a exceção aí, que são o que acontece nos escâneos, nos cercâneos da escola. Beleza? Vamos lá então. Questão 4, gabarito, letra B. Questão 5, banca FGV. Professora Ozenil Rondon está aqui com você hoje resolvendo as questões da banca FGV. Vamos ver o que diz a banca FGV. Prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro, vai falar isso, a LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece as diretrizes e as bases da educação. Foi alterada para incluir a educação digital. Olha aqui a educação digital, gente. O tema educação digital é um tema que está muito novo, muito recente, e as bancas estão cobrando muito. Eu já vi muitas questões de várias bancas falando aí, cobrando sobre essa educação digital. Então, a respeito dos estabelecidos na lei sobre este tema, que o caso é educação digital, assinale as afirmativas a seguir e analise, na verdade, eu li aqui errado, analise as alternativas a seguir e assinale verdadeiro ou F, tá? Para as falsas. Vamos lá, então. Primeiro, garantir a conectividade à internet de alta velocidade em todas as instituições públicas de educação básica e superior. Verdadeiro, alta conectividade, tanto nas instituições públicas quanto nas instituições superiores. Estou tentando lembrar aqui qual que é o artigo da LDB que fala dessa. Eu não estou conseguindo lembrar, mas se você for colocar lá, você vai ver que na nossa aula nós falamos aí dessa alta conectividade, tá? A obrigatoriedade de ter uma internet com alta conectividade em todas as instituições, tanto da educação básica quanto da educação superior. Terceiro, segundo. Facilitar a experiência do ensino e da aprendizagem digital em ambiente fora da escola. Não, toda essa facilitação, essa organização aí da educação digital, ela acontece dentro da escola, como nas residências, distribuindo o dispositivo eletrônico pessoais para os alunos. Não, a ideia da educação digital é fortalecer as ações que acontecem dentro da escola, tanto com internet de alta velocidade,
todos conectados, aparelhos eletrônicos que consigam aí fazer programações, os professores mais ali precisando e dependendo das ações com os alunos. Então, essa é a ideia da internet digital, tá? Não é levar isso para casa e dar um tablet para cada aluno, um Chromebook para cada aluno. Não, isso eles terão esse acesso, mas dentro da instituição. Então, falso para a segunda. Terceiro, desenvolver competências pedagógicas com o objetivo de promover o letramento digital de jovens e adultos, capacitando-os a utilizar a tecnologia de forma crítica. Sim, corretíssimo essa. Então, ele vai aí desenvolver as competências pedagógicas, vai fazer com que os jovens e os adultos, eles tenham acesso a essas tecnologias digitais justamente para que faça isso de forma crítica, participativa e realmente tenha aí essa interação com o aluno, com o professor e as questões digitais, tá? Então, nosso gabarito verdadeiro, falso e verdadeiro, nosso gabarito letra B, questão 5. Questão 5, vamos para a questão 6, galera. Questão 6, também minha prova de Caraguatatuba, prova questão 6, prova nova, ó. Ela fala, emenda constitucional número 59, o PNE, o Plano Nacional de Educação, que eu preciso falar para vocês, o plano foi prorrogado, o Plano Nacional de Educação, ele foi prorrogado e tem uma vigência até dia 31 de dezembro de 2025. O plano ele tem 10 diretrizes, 20 metas e 254 estratégias. Vamos ver aqui o que é essa emenda 59, que estabelece o Plano Nacional de Educação, ele consiste em, vamos ver aqui, letra A, um conjunto de diretrizes curriculares para a uniformização dos padrões da educação. Não, ela não é, não um conjunto de diretrizes, elas são diretrizes curriculares e ainda assim ela pode até vir como um conjunto de diretrizes, sim, mas a uniformização dos padrões é uma coisa uniforme, tudo isso aqui não, tá? Então, não para a letra A. Letra B, uma lista de trajetórias educacionais pelo quais os alunos podem optar em diversas áreas de conhecimento? Também não, o aluno não vai, essa área de conhecimento, nós falamos lá no ensino médio, quando o aluno vai escolher essa questão toda, mas não isso, não uma lista de trajetórias, tá? B, um documento. O PNE, ele é um documento, então já começamos a entender como um documento. Um documento que define o quê? Ó, quando eu falei 20 metas e estratégia. Quanto a estratégia? 254 e 10 diretrizes. Achamos aqui nosso gabarito, ó. Um documento que define metas e estratégia para a educação brasileira em um período de, olha aqui, importantíssimo você saber, 10 anos. O Plano Nacional, ele é decenal, ele tem uma duração de 10 anos. Isso, se você sabe a duração do plano, você já mataria a questão falando aí de meta, estratégia e do período aí de 10 anos. Olha que maravilha, tá? Então, gabarito da questão 6, letra D, vamos ver por que a E está errada. Um Sistema Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar? Não, esse aqui não tá. Essa avaliação do rendimento escolar é o IDEB, então ele não é um sistema nacional, tá? Então, para que você entenda a questão 6, gabarito, letra C, quando fala aí de metas, estratégias e de tempo do plano aí de 10 anos. 10 anos do plano. Questão 7. Questão 7, resolução de questão da banca FGV com a professora Osanil Rondon. Vamos ver aí o que é que a banca está falando da resolução 07. Resolução 07, galera, de 2010, ela vai fixar as diretrizes para o ensino fundamental de 9 anos. A banca FGV quer saber aí o que é que você sabe aí da
das diretrizes para o ensino fundamental de 9 anos. Vamos lá, então? Vamos ver o que a banca pergunta. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação, ela vai falando aí a resolução 07, ela diz que fixa diretrizes nacionais para o fundamental de 9 anos. A avaliação deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Aqui a banca está falando aí da avaliação. Então, ela deve assumir um caráter processual, formativa, participativa, deve ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Vamos lá, então. Sobre as implicações previstas na referida resolução, como resultado da adoção do caráter a ser assumido pela avaliação. Então, vamos ver qual é o caráter a ser assumido aí pela avaliação e o que a banca quer que nós saibamos. Vamos lá, letra A. Letra A diz o seguinte, quando nós falamos aí desse caráter da avaliação, ele diz, primeiro, aferir os diferentes graus de desempenho do estudante, até aqui está correto. Qual que é esse diferente grau de desempenho do estudante? Para fins de promoção e retenção na sequência de série, assim como para a organização de classes homogêneas sob o ponto de vista dos potenciais de aprendizagem. Então, vamos... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós estamos procurando a questão incorreta, tá? Lembrando que nós estamos procurando a questão incorreta. Então, nessa questão aqui, quando ele fala, ó, aferir os diferentes graus de desempenho do estudante. Beleza. Para fins de promoção, o aluno vai ser promovido e vai ser retido na série? Não. Então, essa daqui é a nossa alternativa correta. Assim como para organizar as classes homogêneas, todo mundo ali do mesmo jeito. Então, pronto, aqui você já mataria essa questão nessa parte aqui, ó, de retenção, ó, com a palavra retenção, e de classes homogêneas, tá? Você mataria essa alternativa, porque ele está procurando aí a alternativa incorreta. Ele diz aqui, sob o ponto de vista dos potenciais de aprendizagem. Então, sob o ponto de vista dos potenciais de aprendizagem, ele não vai aí reter o aluno, não vai colocar em classes homogêneas, então apenas para organizar essas classes, tá? Então, por enquanto, o gabarito, questão 7, que fala aí a alternativa incorreta, nós estamos no gabarito da letra A. Vamos ver as outras alternativas para que possamos entender por que elas estão erradas nesse contexto, mas, na verdade, elas são corretas, tá? E isso vai te ajudar ali, você, se vier questões falando aí dessas alternativas, quando a banca, ora ela cobra como correta, ora ela cobra como incorreta. Letra B, identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar problemas de ensino. Sim, a avaliação serve para isso, ela vai identificar, potencializar, ela vai detectar os problemas de ensino. Exatamente. B, manter a família informada sobre o desempenho do aluno. A avaliação também serve para isso, para manter a família informada sobre o desempenho do seu filho. D, reconhecer o direito do aluno e da família. D, discutir os resultados de avaliação, inclusive em instâncias superiores à escola, revendo o procedimento sempre que as reivindicações forem precedentes. Então, ela garante, sim, o direito da família, do aluno, reclamar na secretaria da escola ou até em instâncias superiores, se assim ela achar melhor, tá? Então, correta também essa alternativa. A banca pode pegar essa alternativa e colocar ela como correta em outras questões, tá? Aqui ela tá como incorreta, mas a correta ela pode se transformar em questão correta. Então, por isso é importante você saber o contexto dela, tá? E subsidiar decisões para a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as necessidades dos alunos, criar condições de intervir
de modo imediato e a mais longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar trabalhos do docente. Exatamente isso. Ela vai ajudar aí nesse processo de ensino-aprendizagem, sanar dificuldade e vai direcionar aí o trabalho do professor. Beleza? Questão 7, gabarito, letra A, alternativa incorreta. Vamos para a questão 8. Questão 8, ela vai falar das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Ele diz o seguinte: segundo as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, as propostas pedagógicas da educação infantil devem garantir que as crianças tenham a oportunidade para manusear gravadores, projetores, computador e outros recursos tecnológicos e midiáticos, sendo protagonistas neste processo. De acordo com o fragmento acima, assinale a afirmativa correta. Vamos ver qual que é a afirmativa correta quando nós falamos aí da tecnologia na educação infantil. Letra A diz o seguinte, ó, utilização de equipamentos tecnológicos na educação infantil é opcional, sendo recomendado apenas para as atividades pedagógicas científicas. Primeiro que não é opcional, ele é para ser trabalhado sim, a questão da tecnológica, a questão dos TIC, tudo na proporção e respeitando ali a faixa etária da criança, tá? E ele não é apenas recomendado para as atividades pedagógicas específicas, ela é recomendado de acordo com a organização pedagógica de cada escola. Então, a A está errada. A B, as propostas pedagógicas da educação infantil devem garantir que as crianças tenham acesso a equipamento tecnológico apenas em, olha a palavra apenas, e esses acessos tecnológicos ele não precisa necessariamente ser em sala de informática, ainda mais quando nós falamos de criança pequena, bem pequena, os bebês ali na parte da educação infantil. C, a utilização de computadores em sala de aula é imprescindível para o desenvolvimento dos alunos da educação infantil e deve ser orientada por um professor específico. Então, nós vamos aí pegar a galerinha da educação infantil e contratar aí um professor de informática para poder dar as aulas da tecnologia? Não, tá? Erradíssimo. A questão C, justamente que fala aí de um professor específico e também limita aí as ações da educação infantil quando nós falamos do uso das tecnologias. Questão alternativa D, as escolas devem ter uma sala de informática para os alunos da educação infantil? Não. Tendo a possibilidade de conhecer recursos tecnológicos independente do contexto pedagógico, tendo como protagonista o professor. Primeiro que o professor nunca é protagonista, né? A centralidade de todas as ações é o aluno. Então, vamos pegar a centralidade das ações, é o aluno. Então, quando fala de protagonismo do professor, questão errada. E sobrou para nós o gabarito nosso, letra E. Vamos ver por que a letra E está correta. Ele diz o seguinte, ó, o trabalho com a linguagem midiática, que são as mídias, os computadores, toda essa parte da educação digital, na linguagem midiática, na educação infantil, deve promover o diálogo do bebê e da criança com as diferentes linguagens, não reduzindo a interação com os equipamentos como mero instrumento técnico descontextualizado e desvinculado das experiências individuais e coletivas. Então, o nosso gabarito, letra E, fala aí desse trabalho da linguagem mediática, da educação infantil, e que não é para resumir esse trabalho todo em mero, né, interações com equipamento. Beleza? Tranquilo? Questão
8, gabarito, letra E. Vamos para a questão 9. Banca FGV, banca difícil, banca complexa, mas que você, aluno lá, que é aluno da professora Osanil Rondon, com certeza vai descomplicar a banca FGV e vai acertar todas as questões no seu próximo concurso. Aqui ela traz aí uma manchete, né? A questão 9, banca FGV, traz uma manchete. Educação. Acesso à escola de tempo integral no ensino. Vamos ler, estou lendo o que está aqui nessa parte daqui da manchete. Diz o seguinte: acesso à escola de tempo integral no ensino médio é desigual, diz pesquisa. Vamos interpretar aqui o que ela quer dizer. Sob a oferta e a organização da jornada escolar, as diretrizes curriculares nacionais, quais são aí a jornada escolar? Isso que ele está querendo dizer, né? Ele diz o seguinte, ó. Letra A, institui a adoção do turno único. Jornada escolar de 7 horas para todos os sistemas educacionais? Não, aí nós sabemos que nós temos turno de 7 horas, que é 1.400 horas anual, turno de 4 horas, que são 800 horas, e turno aí de 1.000 horas, que são aí 5 horas diárias. Então, não é único, como ele diz aqui, ó, todos os sistemas de ensino numa jornada só. Não, nós temos várias jornadas. Então, não é a letra A. Letra B, Letra B, institui a adoção de turno parcial, matutino e vespertino para todos os sistemas educacionais? Não, porque nós temos turno integral, então ele não vai instituir só matutino e vespertino, porque tem um integral. C, deixa critério, olha que legal, ó, deixa critério de cada sistema educacional definir a jornada escolar de suas escolas e defender sua ampliação. Então, ele está deixando claro, cada escola, cada instituição, cada sistema, cada estabelecimento de ensino vai estabelecer aí, definir o critério da sua jornada. Ah, aqui na minha cidade, os alunos do fundamental é integral ou parcial, só 4 horas. Então, depende, 4 horas diárias, 7 horas diárias. 5 horas diárias, que é o caso do médio. O médio é obrigatório 5 horas diárias, no mínimo, quando nós falamos aí de jornada de 1.000 horas, tá? Então, gabarito da questão 9, letra C. Questão D. Deixa a critério de cada escola definir sua jornada. Não é cada escola, é cada sistema de ensino. Cada escola tem uma jornada e Deus nos acuda. Cada sistema de ensino, a Secretaria Municipal de Educação de determinado município, o Estado de Mato Grosso, o Estado de Minas Gerais, o Estado da Bahia vai organizar aí o seu sistema de ensino, tá? Então, a letra C continua nosso gabarito. Letra D, mencionam esse tema, mas não define os procedimentos a serem adotados, jamais. É extremamente importante você definir a questão do tempo que vai ser trabalhado, porque a lei obrigatoriamente diz 200 dias letivos, 800 horas no mínimo para a jornada de 4 horas diária, 1.400 horas para a jornada integral e 1.000 horas para a jornada de 5 horas no ensino médio. Isso aí não é discutido, isso aí é para ser cumprido. E são regras e leis que está na LDB que pode cair na sua prova. O sistema de ensino vai cada um organizar de acordo com as suas necessidades. Vamos para a última questão do dia. Questão 10. A questão 10, lembrando que nós estamos aqui juntos resolvendo questões da banca FGV, que é uma banca complexa que vai realizar aí vários concursos neste ano e você vai conseguir aí vencer essa banca acertando as questões. Vamos lá? Essa questão aqui, ela vai falar de modalidades, ó. Relacione as modalidades da educação básica a respectiva característica. Então, ela quer que você relacione as respectivas modalidades com as suas características. Lembrando que nós temos quantas modalidades na educação básica? Temos 8 modalidades. E a modalidade mais recente é a modalidade bilíngue de surdos. Temos educação especial, EJA, quilombola, indígena, educação técnico-profissional, à distância. Então, são 8 modalidades. Nós temos aqui no nosso canal a
aula gravada exclusiva sobre as modalidades da educação básica. Corre lá, assista, deixa o like, comente, compartilha, ajude aí a professora Ozenil crescer no nosso canal do YouTube, beleza? Vamos lá então, o que ele diz? Ó, primeiro, aí nós vamos completar aqui com a numeração. Ele vai falar da educação de jovens e adultos. 2, educação especial. 3, educação profissional e tecnológica. E 4, educação do campo. Então, vamos ver quais são as características de cada uma delas. Primeiro, integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia e articula-se com o ensino regular e com outras modalidades educacionais. Qual dessas aqui vocês acham que é a modalidade correta, tá? Qual vocês acham aqui que é a modalidade correta? Vamos ver aqui. Educação profissional e tecnológica, ó, que ela fala, integra as modalidades, dimensões do trabalho, ó, já mataria a questão aqui, dimensões do trabalho, então aqui integra aqui a educação profissional e tecnológica. Segundo, destina-se aos que se situam em faixa etária superior à considerada para a conclusão do ensino fundamental e do médio. Então, aquele que está fora da idade certa, na conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, nós estamos falando do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, aqui é 3 e aqui é 1. Tá? Educação de jovens e adultos. Qual é a idade certa da educação? É o ingresso do EJA. Se for para o ensino fundamental, é 15 anos. Se for para o ensino médio, é 18 anos, tá? Então, quando ele diz aqui, destina-se aos que situam em faixa etária superior. Então, faixa etária superior da idade certa do fundamental é 15 anos e do ensino médio é 18 anos, faixa etária superior. Então, é que não concluiu o ensino fundamental e nem o ensino médio, modalidade EJA. Modalidade EJA tem as particularidades, tem as necessidades aí do educando nessa, ainda mais se for trabalhador, tá? Terceiro, está previsto para a população específica, com adequações necessárias às peculiaridades contextuais de cada região. 4, educação do campo, tá? Aqui nós estamos falando da educação do campo com as peculiaridades e as necessidades de cada região. Às vezes é safra agrícola, tempo de colheita, tempo de enchente, de cheio. Então, nós vamos falar aí dessas particularidades aí de cada região. Beleza? Por último, a última, transversal, ó, transversal a todos os níveis. Quantos níveis tem a educação no Brasil, galera? 2 níveis. A todas as etapas. Quantas etapas? 3 etapas. E que etapas são essas? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e as modalidades de ensino. Quais são as modalidades? 8 modalidades nós temos, acabei de falar ela na questão anterior. Aliás, está aqui nessa mesma questão, né? Falando aí da modalidade, tá? Então, aqui, ó, relacionado às modalidades. Então, é parte integrante da educação regular, o aluno ele é matriculado na educação regular e deve ser previsto no projeto político-pedagógico de cada unidade escolar. Então, tanto o Plano Nacional, o projeto político-pedagógico, traz aí a obrigatoriedade de trabalharmos o quê? A educação especial, beleza? Temos aqui, o nosso gabarito, tá? Vamos contar 3, 1, 4 e 2, gabarito, letra B, questão 10, galera, nossa última questão de hoje. E você
precisa ficar atento a essas orientações. Quando nós falamos de modalidade, modalidade cai muito em prova, as bancas gostam muito de cobrar a modalidade. São 8 modalidades, uma das modalidades que vem caindo muito nas provas é justamente essa última aqui, que fala da educação especial e a modalidade bilíngue de surdos, tá? Fique atento a essas orientações, continue nos seguindo aqui nas nossas redes sociais para que você tenha conteúdos novos e descomplicados para você acertar as questões. Aqui está o gabarito, dê uma olhadinha, ative o sininho, se tiver dúvidas, mande para nós, corre lá no nosso Instagram, nos siga nas redes sociais e fique atento às nossas orientações. Seguimos juntos até a sua aprovação. Vamos lá? Obrigada e até a próxima aula.